Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. O tema do vídeo de hoje chama-se Médiuns e Mediunidade. É muito importante prestarmos muita atenção no tema, porque é um tema que nos aconselha a orar menos e vigiar mais. Nós estamos passando por um momento difícil, porque as trevas realmente elas se organizaram de tal forma para tentar demover médiuns e bloquear muitas mediunidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja com a graça de Deus. Um dos livros que eu aconselharia aos médiuns a conhecer é este aqui. O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. É o maior formador de médiuns ciente e consciente das suas responsabilidades perante Deus, perante Jesus e perante a doutrina. Outro livro que eu aconselharia as pessoas a conhecerem chama-se Médiuns. É do médium João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. Outro livro que eu aconselharia as pessoas a conhecerem chama-se Segurança Mediúnica, de Valdo Pereira Franco e Raul Teixeira. Por que é que eu estou citando esses três livros? Vocês vão entender a partir de agora nos meus comentários. Uma das partes mais fascinantes do Espiritismo é, sem dúvida, a mediunidade. Allan Kardec, no passado, afirmava que toda e qualquer pessoa que sinta energias diferentes do que ele produz, sinta ouvir vozes, ver vultos, possivelmente terá a síndrome da mediunidade. Mediunidade que deverá ser educada. O médium necessita estudar constantemente, fazer meditação constantemente e jamais menosprezar as trevas, porque as trevas elas são organizadas, disciplinadas, levam muito a sério a missão que os seus chefes de falange passam para cada um. A mediunidade, meus irmãos, é um campo riquíssimo de problemas, de confusões, onde o estudioso ele vai encontrar material muito farto para observações e estudos. O que é o médium? O médium, como a mesma palavra já diz, é o intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Ele está no meio. Ele é utilizado como ferramenta de comunicação. Desencarnado, encarnado. Encarnado, desencarnado.
como a Terra é o segundo planeta do sistema solar, atrasadíssimo, tanto intelectual quanto moralmente, as pessoas precisam conhecer o que é o Espiritismo, ver os pró, ver os contra, conhecer o livro dos médiuns, conhecer o livro O Céu e o Inferno. E como eu disse lá no princípio, não menosprezar as trevas em hipótese alguma. Nós não vamos nos alongar neste vídeo as técnicas da mediunidade, a qual ela pode e deve ser estudada em livros especializados, como eu acabei de citar alguns. Nós queremos, primeiramente e simplesmente, chamar a atenção de todos os médiuns para dois pontos seguintes. Porque no fundo, todo ser humano possui a síndrome da mediunidade. Mediunidade que pode ser ostensiva e pode ser também passiva. O médium que é ostensivo, que recebeu a missão de trabalhar para Jesus, com Jesus e por Jesus, é sinal que é uma pessoa que deve muito para as leis divinas. Mediunidade, então, é uma ferramenta a mais que Deus lhe concedeu para que ele se recupere intelectualmente e moralmente dos seus débitos tenebrosos de um passado não distante, para transformá-lo em créditos no presente. A mediunidade, meus irmãos, não depende do espiritismo. Sabemos que em todas as religiões existem grandes médiuns, pessoas que sentem, percebem a influência dos desencarnados sobre os encarnados. Mas a primeira religião a moralizar, a explicar com razão, bom senso e lógica o que é mediunidade, foi o Espiritismo. Segundo ponto, por que o Espiritismo usa a mediunidade? Porque a mediunidade é um meio de comunicação. É um meio de reaproximação. Desencarnados com encarnados. Encarnados com desencarnados. Para que essas duas esferas que nós citamos, a esfera do encarnado com desencarnado, ou se quiserem, dois mundos se comuniquem entre si. E desde que a Terra foi criada, há milhões de anos atrás, a faculdade mediúnica sempre existiu, mas naquela época sem disciplina. Coube a Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, trazer a lume o Livro dos Espíritos, aonde se começou a ensinar, a esclarecer, a iluminar o que era mediunidade com Jesus. O mundo, ou esfera habitada por nós, é o mundo e a esfera espiritual é habitada por espíritos. Existem centenas de regiões que circundam e povoam a Terra, elevadas,
como as tenebrosas também. Nós sabemos que existe hoje, ao redor do planeta Terra, 48 bilhões de espíritos. Temos na Terra 9 bilhões encarnados e sobrou o resto desencarnados. Mais ainda, em pleno século XXI, as hordas das trevas estão cada vez mais se organizando. Eles não aceitam, eles não admitem o governo de Jesus. Eles não aceitam e não admitem que a mediunidade está sendo disseminada no planeta Terra. É um erro, portanto, as pessoas dizerem, acreditarem que o Espiritismo inventou a mediunidade. A mediunidade, como eu disse, sempre ela existiu, sempre ela existirá, uma vez que sempre existiu as duas esferas, dos desencarnados com os encarnados. Portanto, toda e qualquer pessoa que tem uma sensibilidade apurada ou mediúnica, ela é tratada, ela é chamada de médium. Como eu disse agora de pouco, o médium é um médico do espaço. É aquela pessoa que vai servir de intérprete para as vozes do infinito. O médium necessita estudar constantemente, moralizar-se constantemente, alimpar-se de mazelas de um passado não muito distante. Médiuns não são produto exclusivo do Espiritismo. Já disse um pouquinho atrás que todas as religiões possuem os seus médiuns. Nelas sempre houve e sempre haverá manifestações que acontecem independente do credo religioso, como também acontece no seio de todas as religiões. A Bíblia, que é um livro histórico, está repleto de fatos mediúnicos. É preciso conhecê-la, é preciso analisá-la. O Espiritismo baseia-se somente no Novo Testamento de Jesus. A mediunidade, então, meus irmãos, ela está presente em todas as camadas sociais, em todas. Está entre ricos, pobres, crentes, descrentes, pessoas letradas ou pessoas iletradas. A mediunidade, portanto, é uma qualidade inerente ao espírito e não tem ninguém que esteja privado dela. Então, como já dizia Kardec, nós reforçamos a sua ideia. Todos os encarnados somos médiuns. Entretanto, o grau de mediunidade vai variar de pessoa para pessoa. Conversando com o meu mentor, o Pedro, ele me disse que a minha mediunidade hoje na Terra é de um médium revelador, é de um médium esclarecedor,
é de um professor. A minha missão é libertar as pessoas através do estudo, esclarecendo, iluminando, mostrando os erros, os equívocos cometidos até agora, recolocando aqueles que me assistem no caminho reto que leva a Deus. Mediunidade varia, como eu disse, de pessoa para pessoa. O menino Chico Xavier iniciou somente com uma faculdade mediúnica. E aos 92 anos, quando ele partiu da Terra, ele possuía quase que todas em grau superior. Se esforçou, persistiu, insistiu e não desistiu. Tornou-se simpático à espiritualidade maior, que o amparava, o auxiliava, o esclarecia. O seu mentor espiritual, Emmanuel, hoje reencarnado na Terra, era um dos mais lúcidos discípulos de Jesus para assumir o posto de guia espiritual deste médium. Mas acontece uma coisa muito perigosa, meus irmãos. Poucos trabalhadores da doutrina sabem usar conscientemente, com disciplina, a mediunidade. Recentemente, um espírito que me respeita muito, chefe de falange das trevas, me disse: a maioria dos médiuns espíritas são frágeis demais. Basta batermos o pé e a maioria sai correndo sem olhar para trás. Precisaríamos então despertar nesses médiuns a ciência e a consciência que, se Deus é por nós, o que será contra nós? Médiuns, então, por consequente, são pessoas que se dedicam com sinceridade, com despreendimento, com carinho e amor a esse intercâmbio entre os dois mundos. Não olham as pessoas que estão nas trevas momentâneas como obsessores, mas como fiscais das nossas condutas. Porque dependendo da nossa conduta, boa ou má, atraímos para o nosso lado espíritos afins, proteção ou perseguição. Os médiuns que estudam bastante transferem para aqueles que os ouvem com facilidade as instruções e as explicações provindas dos desencarnados. Quando as pessoas que se dedicam às belas artes em geral, escritores, sábios, religiosos, benfeitores da humanidade, concretizam na terra suas obras, seus ideais, eles estarão sempre inspirados pela espiritualidade maior que gostaria de ver o bem predominando, prevalecendo no planeta Terra. Logo, logo estaremos gravando a segunda parte do tema.